Agora vamos saber de uma situação que está se repetindo, a gente continua cobrando uma solução. É exatamente a lotação nos ônibus da capital. O repórter Neto Mota está mais uma vez ao vivo em um dos pontos aqui de Maceió, um dos pontos da capital também, para trazer informações, porque o MP se pronunciou, inclusive já marcou uma audiência. É isso, Neto Mota? Isso mesmo, Edson Moura, mais uma vez, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Está tudo certo lá nas academias, aqui nos pontos de ônibus da capital, não tá não. A gente continua presenciando ônibus e pontos lotados e por conta disso, a força-tarefa do Ministério Público, a força-tarefa de fiscalização do MP Alagoas se pronunciou, disse que vai averiguar denúncia por denúncia que chega e são muitas, viu? Principalmente dentro dos coletivos. Eu falo aqui ao vivo do ponto de ônibus do Hospital Veredas, onde nesse momento o destaque negativo está sendo, infelizmente, para as linhas do que vão para o bairro da Xanda Jaqueira e do Graciliano Ramos. Hoje, o que a gente observou é que no final da tarde nem precisou chegar no horário, no finalzinho do horário comercial. Geralmente as pessoas largam às 18 horas. Hoje nem precisou. Antes disso, já estava bem movimentado o ponto e na medida em que os ônibus passam, muitos passageiros até estão vindo para a janela para fazer aquele sinal para dizer que os ônibus estão bem lotados e com aglomerações, que é o caso desse também que está passando agora aqui, ó. Esse é Benedito Bentes, deixa eu ver, Benedito Bentes Ponta Verde. Aqui, ó, um ônibus bem cheio. Esse aqui não está nem tanto na parte da frente, mas alguns, os passageiros não conseguem nem entrar. Mesmo assim, ainda é possível ver que algumas aglomerações estão dentro. Voltando a falar sobre a força-tarefa de fiscalização do Ministério Público aqui de Alagoas, mais cedo o repórter Alan Garcia conversou com um dos promotores e a gente vai saber agora. A Promotoria de Urbanismo do Ministério Público de Alagoas vai cobrar medidas mais urgentes da SMTT para dar fim às aglomerações dentro dos ônibus. Eu conversei com o promotor Jorge Dória, que falou mais sobre este trabalho. Há mais de 2 anos, eu diria 3 ou 4, talvez até 5 anos, o Ministério Público vem se debruçando sobre essa questão. Então, durante esse período, nós temos buscado de todas as formas medidas efetivas de melhoria do transporte público de uma forma geral. Isso em busca de quê? Do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, ou seja, que sejam cumpridos os contratos de concessão, as condições, seja também atingida a modicidade tarifária, que é uma tarifa boa para a comunidade, e principalmente a melhoria efetiva do transporte público. Então, para isso, nós já fizemos inúmeras gestões, reuniões, recomendações. E estamos num período que eu diria quase final da conclusão de um inquérito civil que foi instaurado para isso, para exatamente colher todos esses dados e adotar até as medidas que forem necessárias, até judiciais se for preciso. Promotor, a gente está numa pandemia e a aglomeração é um dos pontos mais focados para que ela não aconteça, exatamente para proteger a vida das pessoas. E infelizmente a gente vê ônibus lotados aqui em Maceió. A SMTT diz que faz fiscalização. A promotoria vai pedir que tipo de posicionamento da SMTT para tentar parar um pouco essas aglomerações, pelo menos durante esse momento que nós estamos? Bem, eu diria que se o Ministério Público estava preocupado com a questão do transporte público de uma forma geral, essa preocupação ela redobrou, talvez triplicou com relação a essa situação do transporte durante o período da pandemia. Naturalmente que é uma questão muito complexa isso no Brasil todo, porque envolve uma equação de difícil solução, que é colocar ônibus suficientes e não permitir aglomeração, ou seja, as pessoas precisam usar o transporte público e esses ônibus não podem ficar com a sua capacidade maior do que possível, isso é fato. Então, além do aumento da frota, ou seja, do número dos ônibus, que por si só já não resolveram o problema, o Ministério Público já fez recomendações e está cobrando
e vai implementar ações, se for preciso, né, na justiça, medidas cautelares, no sentido de que, né, o poder público, através da Superintendência de Trânsito, adote critérios que possam realmente minimizar esses problemas, como, por exemplo, o maior controle nos pontos de ônibus, antes da pessoa pegar o ônibus. Também, talvez, é uma questão, não é como eu digo, de difícil solução, mas quem sabe até critérios de definição de prioridades, ou seja, quem poderia ter acesso no primeiro momento a esses ônibus, a esses veículos, sendo, por exemplo, os trabalhadores da área da saúde, outros de atividades essenciais, para diminuir um pouco o fluxo e, acima de tudo, adequar realmente, né, o sistema à atualidade. Então, é fato que a superintendência, nós estamos acompanhando, essas recomendações são praticamente diárias, estamos mantendo uma interlocução com o poder público e algumas medidas já estão sendo adotadas, mas ao que parece não suficientes. Então o Ministério Público tem essa audiência, inclusive marcada na terça-feira, para exatamente de uma vez por todas buscar critérios que são técnicos também, não só jurídicos, de forma que o Ministério Público assume esse compromisso de não permitir realmente que essas imagens refloresçam mais uma vez na imprensa, enfim, de ônibus superlotados. Isso não é concebível e vamos de todas as formas, né, com medidas criativas, volto a dizer, e de melhoria dessa situação. Então o Ministério Público não está alheio, vem fazendo, como eu digo, até reuniões já específicas, quase que diárias, com o Dr. André Costa, superintendente, mas vai estabelecer, digamos, critérios mais rigorosos de definição, né, de medidas que efetivamente reduzam essa aglomeração. Isso nós vamos fazer, isso já na próxima terça-feira, se a situação não já estiver melhor, porque o que se indica já existe, certo, até uma redução dessas aglomerações no transporte público. Da Barra Nova, Alan Garcia. A Prefeitura de Maceió informou que vai continuar cobrando que as empresas cumpram ponto a ponto do que foi colocado no plano de ação municipal referente às empresas do transporte urbano aqui da capital. A gente até falou no Cidade Alerta de ontem que a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, também aqui de Maceió, a SMTT, informou que havia notificado as empresas, mas o sindicato que representa as empresas de ônibus aqui da capital negou essa informação. Edson Moura.